Ana Brom e hoje eu vou te ensinar a fazer um topo de bolo só com corte. Nós não vamos usar impressão, nós vamos usar esse papel laminado, 180 gramas, e o Color Plus também, 180 gramas. Vai ser um bolo só utilizando camadas, só com corte. É bem fácil e ele fica maravilhoso esse bolo. É um bolo com borboletas. Vamos lá? Vamos aqui na tela do meu computador? Vamos começar escrevendo o nome do topo, né? O meu topo hoje é Giovana, 30 anos. Eu vou fazer aqui, vamos mudar aqui deixa eu tirar essa cor. Primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer um corte de um nome é modificar a fonte. A gente precisa modificar a fonte porque eu não quero essa fonte assim com as letrinhas separadas, eu quero uma fonte cursiva, né? Então vamos lá, aqui na nossa fonte aqui do lado esquerdo, né? Tem uma ferramenta só de fonte e a Silhouette te dá algumas opções de fonte. Eu vou escolher essa fonte aqui, Amarillo. Vamos desagrupar para separar aqui a palavra Giovana. Do 30, né? Vamos agrupar aqui o 30. Agrupamos a Giovana. E o 30 eu vou fazer um pouquinho maior. Vamos dar um destaque aqui maior na idade. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que observar quando a gente vai fazer um topo de bolo é qual é o tamanho do bolo. Né? A gente precisa antes saber, né, do seu cliente, da pessoa que te encomendou, qual o tamanho desse bolo. Porque o topo de bolo, ele tem que ser adequado, claro, ao tamanho do bolo. Né? Você não pode fazer um topo de bolo muito pequeno. Né? Eu, particularmente, não gosto de topo de bolo pequeno. Eu acho que o topo de bolo ele tem que aparecer. Né? Claro que o bolo é o centro das atenções, mas o topo de bolo ele tem que aparecer, né? Então a gente tem que fazer um topo de bolo que fique um tamanho ideal, né, para o tamanho do bolo. Geralmente as pessoas fazem hoje em dia bolo de 2 quilos, que é em torno de um diâmetro de 20 centímetros, né, assim no topo do bolo, mais ou menos 20 centímetros. Então eu costumo fazer um topo de bolo mais ou menos em torno de 18 centímetros para ficar um tamanho condizente com o bolo e ficar um tamanho bom. Então tá aqui, escrevemos o nome, a idade, eu vou colocar assim a idade, esse formato aqui assim, com a idade um pouco maior. Vou dar uma puxadinha aqui para ficar um pouquinho mais, esticar um pouquinho ele aqui na vertical. E observe uma coisa muito importante, olha só, quando a gente está fazendo um topo de bolo, que a gente quer fazer o recorte das letras, é importante a gente observar como é que está o formato dessas letras. Veja aqui, eu vou ampliar um pouquinho para vocês verem. Veja que aqui as letras estão interseccionando entre elas. E o que pode acontecer aqui? O que pode acontecer? Não, se você mandar cortar, a lâmina vai passar, ela vai passar em todas as linhas vermelhas. Então o que vai acontecer aqui? A lâmina vai cortar aqui um pedaço da letra O, um pedaço da letra V, um pedaço da letra A, e a gente não quer isso, a gente quer uma letra cursiva, onde todas as letras vão ficar intactas, né? Então para isso a gente precisa fundir essas letras. Então a gente seleciona, clica aqui com o botão do lado direito e vamos fundir. Olha só o que aconteceu. Quando a gente funde as letras, então elas ficam interligadas. Elas não têm mais aquela divisão entre elas, né? Então agora sim a gente vai conseguir montar
um topo de bolo com corte contínuo, né? Sem separar uma letra da outra. Então, a gente tem que pensar que, deixa eu voltar aqui o tamanho normal. A gente tem que pensar que esse nome que a gente fez aqui é a primeira parte do nosso topo. É a parte da frente do nosso topo. Nós vamos fazer uma parte atrás desse, que é uma tag um pouco maior que essa, no formato dessa, para a gente poder fazer a tag que a gente vai colar essa parte da frente. Então, essa primeira parte aqui é a que a gente vai fazer no dourado. A gente vai, então, agora criar a tag de trás, que vai ser no amarelo, onde a gente vai pregar essa parte dourada. Então, eu quero aproximar aqui, deixa eu desagrupar aqui, que eu vou aproximar um pouco. Vou aproximar mais um pouquinho aqui, esse 30. Vou agrupar. Ai, quero aproximar aqui também um pouquinho esse pingo do i aqui. Vou chegar ele um pouquinho mais próximo. Vamos, então, agrupar. E vamos diminuir um pouco. Veja só que aqui, ó, quando eu agrupei, quando eu criei uma imagem só, aqui ela me deu a medida, ó. O estúdio me deu a medida. Deu 21 centímetros, ou seja, tá ficando muito grande, né? Tá ficando maior que o bolo. Talvez se o bolo for de 20 centímetros mesmo, conforme a gente está pensando, que é um bolo médio, né? Vai ficar muito grande. Então a gente realmente tem que diminuir um pouco. Mesmo porque ainda tem a outra tag, né? Então aqui nós fizemos vamos fazer aqui de 18 centímetros. Então tá pronta a nossa tag, a tag da frente do topo de bolo. Nós vamos fazer agora a tag de trás. O que a gente vai fazer para criar essa outra tag? Nós vamos usar uma ferramenta que se chama deslocar. A gente vai deslocar, vamos criar uma outra imagem a partir dessa, maior que essa. Então vamos clicar aqui no deslocar, e quando a gente clica no deslocar, ele deu uma imagem com uma distância de 0,15 centímetros. E não ficou bom, nós vamos ter que fazer de novo, porque olha só, eu quero que essa segunda tag ela una aqui o Giovana com 30, porque senão nós vamos ficar com dois elementos soltos, eu quero um só. Então nós vamos aproximar um pouco mais o 30. Aqui, como emendou o 3 com 0, eu quero que emende aqui o Giovana com 30. Então nós vamos fazer novamente, porque desse jeito aqui não ficou bom. Vamos tirar aqui o Giovana, vamos apagar esse aqui, deletar. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um deslocamento um pouco maior. Vou chegar esse 30 um pouco mais próximo. Vamos agrupar esse aqui. Vamos aproximar um pouco para a gente conseguir fazer essa junção. Então aqui nós vamos agrupar. Vamos deslocar. Agora vamos deslocar. Vamos deslocar. Agora já uniu, olha só. Mas eu vou colocar um pouquinho maior. Toda vez que eu vou fazer deslocamento de topo de bolo, eu gosto de fazer 0,25. Então vamos aplicar. Agora sim, olha só, agora ele uniu. Essa aqui é a tag de cima que eu vou cortar no dourado e essa aqui é a tag de baixo que eu vou cortar no amarelo. Então tá pronto o nosso topo, né? Nós vamos cortar fazer um corte no dourado e um corte no amarelo. Agora, eu quero enfeitar esse bolo com borboletas. Eu quero fazer só corte também no papel dourado e no papel amarelo. Eu vou então procurar aqui um molde de borboletas. Vamos lá no Google achar um molde de borboletas? Quando a gente não tem, a gente faz um molde. Vamos lá. Nós vamos jogar aqui no Google borboletas vazadas PNG. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Eu gosto muito de fazer
topo de bolo assim, pegando os elementos da internet, trazendo alguma coisa da internet, porque assim a gente aprende a não ficar preso em arquivo, né? Arquivo pronto, comprar pronto, tudo a gente acha na internet. Hoje em dia tem os arquivos gratuitos, né? Os arquivos que você baixa as imagens em PNG. Então assim, é muito fácil você fazer. Então a gente tem que procurar buscar mesmo essas imagens na internet. Quando a gente não tem, a gente busca na internet. Se você tem, aqui já está aqui pronto, tá tudo certo se usar. Mas se você não tem, a gente pode sim buscar na internet. É isso que nós vamos fazer agora. Borboletas vazadas. Vamos ver o que a gente acha. Olha aqui o tanto de borboletas vazadas. A gente pode escolher uma aqui que seja interessante. Vamos procurar uma aqui. Gostei dessa aqui. Vamos pegar ela. Vamos usar ela. Então, vamos copiar essa imagem e vamos levar ela lá para dentro da silhuete. Colar. O que eu vou querer agora? Eu vou querer extrair só o contorno dessa borboleta para eu poder fazer o corte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rastrear essa borboleta, que ela tá com fundo branco, ó. Eu vou fazer um rastreamento aqui para rastrear só o contorno dela. Então, nós vamos lá na nossa ferramenta de rastrear, seleciona a ferramenta, vamos aqui fazer... selecionar a área que a gente quer rastrear. Vamos aumentar um pouquinho do limiar aqui para ficar mais forte essas linhas. E vamos rastrear. Vamos aqui nessa primeira opção de rastrear. Quando a gente rastreia, ela vai me dar, o estúdio vai me dar. Agora esse aqui a gente vai dispensar, não vamos precisar. Ela fez o rastreio da borboleta. O que eu vou fazer aqui agora? Ela está com duas linhas da borboleta. Eu quero liberar caminho composto para eu pegar só uma linha da borboleta. Eu não quero duas, tá cortando, tem dois cortes aqui, eu vou aumentar para vocês verem, tá vendo? Tem dois cortes, eu não quero. Eu quero um só. Eu vou pegar esse de dentro aqui, que ele tá mais fino. Eu vou deletar esse de fora e vou deletar também essas imagens aqui que estão aqui dentro, ó, de cada uma. Eu liberei caminho composto para as imagens se soltarem uma das outras. Quando você pede para deslocar e as imagens não se deslocam, não se desagrupam, aliás, me desculpa, quando você pede para desagrupar e as imagens não se desagrupam, você tenta o liberar caminho composto que você vai conseguir liberar suas imagens. Então aqui eu vou liberar, eu vou tirar os cortes duplos para ficar só com corte. Vamos voltar aqui o tamanho da minha área. Pronto. Então, a minha borboleta tá pronta. Eu vou agrupar aqui, né? Porque ela ficou desagrupada. Eu quero aumentar um pouco ela aqui, crescer ela um pouco, ela ficar um pouco mais esticadinha assim. E vou diminuir um pouco, ela tá muito grande, né? Acho que mais ou menos 5 centímetros tá ótimo. Eu vou fazer um tipo de borboleta que ela é sobreposta uma sobre a outra. Então, para isso, eu vou fazer o corte no dourado nesse formato. E no amarelo eu vou fazer um corte sem esses desenhos aqui internos, sem esses cortes internos, para a gente sobrepor uma sobre a outra. Então eu vou agora fazer essa parte de trás da borboleta. Então vamos aqui fazer um deslocamento, e vai ser um pouco menor esse. Vai ser... Porque no topo de bolo eu fiz a distância entre uma tag e outra, o deslocamento de 0,25. Aqui nós vamos fazer um pouquinho menor, vamos fazer de 0,15 e vamos aplicar. Pronto, olha só o que eu quis dizer. Essa aqui vai ser amarela, essa aqui vai ser dourada e nós vamos colar uma sobre a outra. Elas vão ser borboletas assim, uma sobre a outra, que vai dar um efeito lindo. Então vamos lá começar nosso corte. Como a gente não vai imprimir, a gente não vai precisar das marcas de registro. Lembram que quando a gente só insere as marcas de registro, quando a gente vai fazer o print cut, quando a gente vai fazer a impressão e o corte. Quando você vai fazer só corte, você não precisa das marcas de registro. Então nós vamos aqui
tirar o corte, tirar as marcas de registro. Sem marcas de registro, vamos aqui então colocar o nosso topo e as nossas borboletas. Vamos colocar aqui as borboletas, a parte dourada das borboletas. A parte dourada das borboletas é essa aqui, né? Então, nós vamos aqui na nossa janelinha de replicar, pra gente duplicar essas borboletas, pra gente colocar aqui. E aí você pode fazer quantas borboletas você quiser, né? Vamos ajeitar aqui de forma que a gente aproveite ao máximo da folha. Cabe mais uma aqui. Vamos girar aqui para ver se a gente consegue inserir mais uma e aproveitar mais a nossa folha, né? Quanto mais a gente conseguir encaixar as borboletas, mais espaço você tem, mais você pode aproveitar a sua folha, né? Vamos ver se cabe mais uma aqui. Ó, conseguimos colocar mais uma, então foram 11 borboletas. Então, tá tudo pronto. Agora nós vamos fazer o nosso corte. Vamos lá no enviar, enviar para o corte. Então, tá tudo em destaque, quer dizer que tudo vai ser cortado, né? Então, nós vamos lá escolher o papel decorado médio, que é o papel, que é a configuração que eu uso para cortar papel com gramatura de 180. Sempre uso essa configuração aqui para cortar papel com gramatura de 180. Sempre deu certo para qualquer tipo de papel. Eu só peço que vocês aumentem aqui um pouco a força para 33, porque como a gente vai cortar um papel laminado, às vezes a lâmina tem que esforçar um pouquinho mais. Então eu gosto sim de aumentar um pouco a força aqui a força da lâmina para poder o corte sair perfeito. Também vou aumentar aqui um pouquinho a exposição da lâmina, porque essa minha lâmina já é um pouco antiga, às vezes para não dar nenhuma falha no corte. Então vamos lá para o corte do nosso topo de bolo? Vamos agora colocar a nossa base de corte na máquina para que a silhuete faça então o corte. Vamos lá. Finalizado o corte, agora a gente vai tirar da base de corte, né? Pra gente fazer a montagem. Vamos agora montar aqui no estúdio a outra parte, né? A tag de baixo pra gente fazer a montagem do nosso topo. Vamos ajeitar aqui primeiro, depois a gente tira os elementos da base. Então agora nós fizemos a parte dourada, né? Agora nós vamos fazer a parte no amarelo. Vamos colocar aqui e vamos colocar agora os elementos para serem cortados no amarelo. Tirar essas borboletas, tirar.
Vamos deslocar essa daqui, que ela ficou um pouco menor. E vamos então preencher aqui toda a folha com a borboleta que a gente vai fazer no amarelo. Vamos preencher toda a folha para a gente aproveitar ao máximo a nossa folha, né? Parece que aqui já deu certo. Tudo pronto, vamos colocar então agora o papel amarelo na base para a gente fazer o corte. Ana, traz mais para debaixo do... Vamos retirar aqui o dourado. Vamos retirar as borboletas. Olha como o corte saiu perfeito. Olha a perfeição disso. Ué, descartei o zero aqui. Vamos retirar aqui as borboletas, que também saíram perfeitas. É importante ter a silhuete, né? Acho que é legal você falar desse tipo de trabalho. Imagina fazer isso no silhuete. Gente, essa é a importância de ter a máquina de corte, né? Porque esse tipo de trabalho aqui é quase impossível você fazer com estilete ou à mão, né? Esse trabalho vazado, a silhuete faz e fica uma coisa, é o diferencial, né, de ter a máquina. É muito lindo, né? Existem umas caixas vazadas, uns trabalhos vazados rendados, que são maravilhosos e só com a máquina, né? Realmente, esse tipo de trabalho aqui, eu acho impossível você fazer com a mão, né? Porque você fazer à mão, porque acaba que não fica perfeito, né? Então é preferível você cortar fazer só o contorno mesmo. Importante a gente separar todos os elementos pra gente fazer a montagem, inclusive os pingos, tá? Os acentos, os pingos. E às vezes a gente tira e esquece dos pequenos, e aí a hora que você vai montar, cadê? Então é importante a gente observar bem na hora de fazer a retirada da base, pra gente não perder nenhum elemento. Finalizada aqui a parte dourada, vamos então limpar a nossa base para cortar o amarelo. Vamos agora fazer o corte do amarelo, né? Que é a tag que vai atrás dos elementos que a gente cortou antes. Então agora finalizamos o corte, né, do nosso papel, do dourado e do amarelo. Agora a gente vai fazer a sobreposição para a gente finalizar nosso topo. Eu tô cortando aqui a fita banana pra gente colar, né, uma parte sobre a outra. Essa aqui é a fita banana da Toque Cri. É a fita banana que eu uso, que eu confio, que eu sei que a tag não vai cair, que ela vai ficar firme por muito tempo, tá? Essa aqui é Toque Cri de 5 metros. Eu compro nas plataformas, no Mercado Livre, na Amazon, você consegue encontrar. E eu gosto de colocar minha fita banana numa régua. Porque a régua me possibilita fazer o corte com o estilete. Porque a fita banana, se você cortar com a sua tesoura, primeiro você vai acabar com o corte da sua tesoura. Porque se você for usar a tesoura para outra coisa, a sua tesoura vai estar toda
sem corte, né? E dessa forma aqui, cortando com estilete, a gente consegue fazer os cortes precisos, fica aquelas com os pedacinhos de fita bem certinho, fica bem bonito até o avesso do seu personalizado, né? Então eu gosto muito de fazer dessa forma. Então a gente vai cortar aqui bem fininho, dessa forma que facilita até a gente fazer o corte, é bem mais fácil a gente fazer o corte da fita. Vamos fazer o corte, depois a gente só cola. Vamos montar aqui primeiro o nome. Vamos colocar a fita aqui nesse nome. Eu vou dividir aqui porque eu tô achando grande. Às vezes o corte fica ficam bem fininho, né? Então a gente precisa também colocar uma fita bem fininha, para não aparecer, né? A gente não pode deixar aparecer nada da fita banana no nosso topo de bolo. Ela tem que ficar escondida. Então, às vezes é preciso mesmo cortar bem fininho. Eu acho que já tá bom. Vamos colocar aqui, colar. A gente colocou um pedacinho em cada letra, né? Vamos então colar. Vamos então fazer a colagem agora, né, do dourado em cima do amarelo, de forma que fique bem certinho em todos os lados, né, sobrando amarelo de todos os lados. O pingo do i, que eu acabei de encontrar aqui, vamos pregar ele antes que ele desapareça. Colar um pedacinho bem pequeno. Prontinho o nosso nome, a nossa idade, ficou lindo. Vamos montar agora as borboletas. As borboletas nós vamos colar só no meiozinho dela aqui. Nós vamos fazer assim um movimento para elas ficarem parecendo que as asas estão abertas, né, ou fechadas, parecendo que elas estão voando. Vamos colar só um pedacinho de fita aqui. Finalizadas as borboletas, agora nós vamos colocar o palito aqui no topo. Vamos escolher aqui um lugar onde ele fique mais escondido, para a gente poder colar. Prontinho, finalizamos nosso topo. Agora vamos pregar uma borboleta aqui para enfeitar aqui no palito. Vamos colar uma aqui. Tá pronto o nosso topo de borboletas. Então, gostou do nosso topo de bolo em camadas de borboletas? Olha como ficou lindo, esse trabalho da Silhouette é perfeito. Comenta aqui pra mim se você gostou, o que mais você gostaria que eu fizesse para você aprender? Comenta aí que eu vou fazer um vídeo exclusivo para você. Até lá!